Olá, tudo bem? A conversa é com os engenheiros de segurança do trabalho, os futuros e os atuais peritos judiciais do trabalho e também aos técnicos em segurança do trabalho quando desenvolvem a atividade de assistente técnico. Eu quero falar sobre um fundamento jurídico lá nas perícias judiciais do trabalho, que são as provas. Primeiro, você perito, você assistente, tem que ter um conceito do que são as provas no processo do trabalho. E o conceito mais simples que eu posso te dizer sobre provas, o conceito é o seguinte: provas são todos os meios que as partes vão utilizar para convencer o juiz do seu direito. Quando eu digo as partes, de um lado a empresa reclamada e a outra parte, do outro lado, o empregado ou reclamante. Então, as provas que essas duas partes vão utilizar no decorrer do processo para convencer o juiz. O empregado vai usar essas provas para convencer o juiz de que ele tem o direito ao adicional de insalubridade. E a empresa, ao contrário, vai utilizar as provas para provar que o empregado não tem o direito que está pretendendo, né? O adicional de insalubridade. Então, os advogados, lá no seu linguajar forense, dizem assim: utilizar de todos os meios de provas em direito admitidas. Então, o nosso processo, o nosso Código de Processo Civil, o Código do Processo do Trabalho, quando trata desse assunto de provas, essas provas são limitadas, né? Então, existem os tipos de formas que o direito admite que as partes podem utilizar. E essas provas, além de elas serem bem específicas, quais as provas eu posso utilizar para convencer o juiz, tem o momento certo que cada uma vai ser entregue para o juiz dentro do processo, né? Então, no direito do trabalho, nós temos as seguintes provas, né? Os meios que eu vou tentar convencer o juiz. Nós temos a primeira grande prova, é o depoimento das partes. Aquilo que o empregador vai falar, o seu proposto, lá na audiência, e aquilo que o empregado vai falar. Então, empregado e o preposto da empresa vão conversar com o juiz. E nessa conversa, nós dizemos nesse depoimento, pode haver ali a rainha das provas, que é a confissão. Então, de todas as provas admitidas em direito, a rainha das provas é a confissão, é a maior prova que existe. Por exemplo, no nosso caso, do adicional de insalubridade, a confissão do preposto da empresa chegar e dizer lá em audiência: olha, realmente havia exposição ao ruído acima do limite de tolerância e o empregado reclamante tem o direito. Pronto, acabaria ali o processo com a confissão. Claro que isso é muito relativo, né? É difícil de acontecer. Mas eu já tive um caso concreto em que o empregado, no depoimento para o juiz, confessou que ele recebia o protetor individual contra o ruído, o tipo plug, e que ele usava esse protetor. Então, ele confessou que recebia o protetor auricular e que usava. Nesse aspecto, então, a empresa não precisava se preocupar em provar, através de fichas de entrega de EPI ou através de outros documentos ou de prova testemunhal, que o empregado usava, né? A empresa não vai ter nenhum esforço, por quê? Porque o empregado confessou, tá certo? Muito bem, então, a confissão, a rainha das provas. E quais são as outras provas em direito admitido? A primeira prova que normalmente se utiliza no processo
é a prova documental. O advogado do empregado, quando entra com a ação, junta lá alguns documentos, né, dizendo, olha, eu provo com esses documentos. A empresa, na sua defesa, junta documentos tentando provar, através desses documentos, que o empregado não tem o direito. Quando a gente fala em insalubridade, em periculosidade, sempre a empresa vai tentar se defender através de um documento, um laudo pericial, o PPRA, o LTCAT, a ficha de entrega de EPIs. Então, essas são as provas documentais. Um segundo tipo de prova, muito utilizado no processo do trabalho, são as provas testemunhais. Cada parte traz as suas testemunhas, cada parte pode trazer 3 testemunhas, e a empresa, com as suas testemunhas, vai tentar provar que o empregado não tem o direito ao adicional de insalubridade. E o empregado, em contrapartida, vai usar das suas testemunhas para provar que tem o direito, ou que tinha o direito e não recebeu. Então, são as provas testemunhais. Outro tipo de prova é a prova chamada prova emprestada. Mas aí só os advogados podem utilizar. A prova emprestada é ir buscar em outro processo algum documento, algum depoimento ou uma sentença dado por um juiz de outra vara, num caso análogo, parecido com esse que estamos discutindo. Então, o advogado do empregado, por exemplo, eu tenho aqui uma sentença do juiz da vara tal, provando que lá nessa empresa já houve uma condenação num caso igualzinho a esse, né? Então, é o advogado do empregado tomando uma prova emprestada para comprovar o direito do seu cliente. Em contrapartida, a empresa também pode se utilizar de uma prova emprestada, de uma sentença numa outra ação parecida com essa, e dizer para o juiz, olha, o empregado não tem o direito ao adicional de insalubridade, porque num outro caso igual a esse, no mesmo setor, com os mesmos riscos, tivemos uma perícia e o laudo que foi feito aqui não comprova nada. Então, são as provas emprestadas. Lembrando, somente os advogados podem utilizar prova emprestada. Perito, nem pensar em usar prova emprestada, somente os advogados, tá certo? Por que o perito não pode usar prova emprestada? Tem um outro vídeo, ou outra aula sobre esse assunto. Procure aí na lista que você vai encontrar, ok? E por última prova, que é a que nos interessa, é a prova técnica pericial. O artigo 156 do Código de Processo Civil diz mais ou menos assim: quando o juiz se deparar com um assunto que foge aos seus conhecimentos, deverá chamar um profissional especialista no assunto. E é o que acontece. Na Justiça do Trabalho, quando o juiz percebe que tem um pedido do adicional de insalubridade, o juiz nomeia um perito e começam todos aqueles procedimentos para o perito, através das diligências periciais, ir até o local de trabalho, emitir um laudo pericial e dizer para o juiz se existia ou não existia a condição de insalubridade naquele local onde o empregado trabalhou. Ok? Então, essa prova técnica pericial que é o objeto de todo o nosso estudo nos cursos de perícia judicial do trabalho, formação de perito e de assistente técnico. Entendido agora, então, o que são as provas no processo do trabalho? Muito bem, espero que você tenha aprendido, tenha gostado dessa videoaula. Até a próxima. Tchau. Até.